Muitos jogadores da NBA que costumavam ser considerados decentes ou até mesmo muito bons agora estão fora da liga, e eles podem estar jogando na Europa ou na Ásia ou nem mesmo jogando basquete. Neste vídeo vou falar sobre alguns jogadores diferentes que saíram da NBA por vários motivos diferentes. Tudo bem, vamos começar. Vou começar com alguns jogadores recentes primeiro e também vou falar sobre alguns jogadores mais velhos com situações únicas. Um dos motivos mais comuns para alguns jogadores estarem fora da liga é meio simples: drogas e álcool. Alguns exemplos recentes incluem Lamar Odom, O.J. Mayo e Ty Lawson. Quando as pessoas têm muito dinheiro, elas têm mais facilidade para alimentar seu vício. Odom foi negociado pelos Lakers em 2011 e viu sua vida entrar em uma espiral descendente depois disso. Ele se tornou viciado em cocaína e foi hospitalizado várias vezes por overdoses. Hoje em dia ele parece estar melhor, mas cita seu vício em cocaína como o motivo pelo qual sua carreira na NBA terminou da maneira que terminou. Isso matou sua motivação para se exercitar e manter a forma. E como resultado, ele estava fora da liga 2 temporadas depois de ter ganho o prêmio de 6º homem do ano em 2011. No outro extremo do espectro, a situação de O.J. Mayo é um pouco diferente. A NBA na verdade o baniu depois que ele foi pego usando drogas pesadas. Meth, cocaína, heroína, dietilamida do ácido lisérgico. Mayo estava usando de tudo. Ele ainda poderia recorrer e tentar ser reintegrado em 2018, mas há uma chance de ele nunca mais voltar para a NBA. Ty Lawson tem tido problemas com seu vício em álcool há anos, e ele foi preso por dirigir sob influência 4 vezes em 3 anos. Isso claramente teve um impacto negativo em sua carreira na NBA, pois ele tem apenas 29 anos agora, mas agora ele está jogando na China. A seguir vamos dar uma olhada em um jogador que está fora da liga simplesmente porque não era bom o suficiente. Josh Smith. Na verdade, ele provavelmente se encaixa na categoria de jogadores que foram arruinados porque as pessoas começaram a prestar atenção nas análises estatísticas. Ele jogou no Hawks pelos primeiros 9 anos de sua carreira na NBA e era um jogador sólido. Ele era um jogador versátil, tanto no ataque quanto na defesa, onde era excelente. Devido ao seu sólido desempenho, Smith assinou um contrato de 4 anos e 54 milhões com o Detroit Pistons. Mas então eles perceberam que ele não era tão bom e o dispensaram apenas 1 ano depois. Seus números pareciam bons no papel, mas sua eficiência era terrível e ele estava segurando o time. Na temporada de 2013 e 14, Smith teve uma porcentagem de arremesso verdadeiro de 46,3%, que foi de longe a mais baixa de qualquer jogador que fez pelo menos 15 arremessos por jogo, e ele também teve uma classificação negativa de mais e menos. Ele era um buraco negro ofensivamente e prejudicou o desenvolvimento de seus jovens jogadores. Depois de ser dispensado pelos Pistons, Smith passou por algumas equipes, jogou muito poucos minutos e sua carreira estava praticamente acabada. No entanto, ele teve um momento brilhante nos playoffs de 2015 quando estava com os Rockets. Ele desencadeou aleatoriamente uma barragem de 3 pontos, que levou a uma incrível recuperação no jogo 6, quando o Houston Rockets voltou de uma desvantagem de 3-1 contra os Clippers. Ele foi uma grande razão pela qual Houston chegou às finais da Conferência Oeste naquele ano, mas sim, ele ainda estava fora da liga pouco tempo depois disso. Recentemente, em 2016, ele assinou um contrato com o Sichuan Blue Whales na China. E até agora parece que sua carreira na NBA acabou. Outra razão pela qual alguns jogadores estão fora da liga é porque seus egos são simplesmente muito grandes. Jimmer Fredette e Latrell Sprewell são ambos bons exemplos disso. Jimmer foi um dos maiores jogadores universitários na história da National Collegiate Athletic Association, ganhando o prêmio de Jogador Nacional do Ano de 2011 e até mesmo sendo reconhecido por Barack Obama como o melhor marcador do país. Mas infelizmente sua carreira na NBA não deu muito certo. De acordo com um relatório de 2015, logo após Jimmer ser cortado dos Spurs, foi dito que o ego de Jimmer estava nas alturas. Aparentemente, ele acha que todo mundo é estúpido e que o ataque precisa passar por ele para que ele possa arremessar a bola quando quiser. Mas eu acho que ninguém mais pensava assim. Então ele está fora da NBA agora, mas pelo menos tem dominado na China, com médias absurdas por lá. Latrell Sprewell, por outro lado, já era um jogador estabelecido na liga. O problema era que ele achava que merecia muito mais dinheiro do que o que lhe foi realmente oferecido.
Os Timberwolves ofereceram a ele uma extensão de contrato de $21 milhões por 3 anos em 2004, o que é um bom contrato considerando que ele tinha cerca de 34 anos. Mas Sprewell se sentiu insultado por isso. Ele expressou sua indignação com sua famosa frase: "Eu tenho uma família para alimentar." Aparentemente, 7 milhões por ano não eram suficientes para alimentá-los e Sprewell não estava disposto a aceitar uma oferta tão baixa. Outras equipes tentaram contratá-lo, mas ele achou que essas ofertas também eram muito baixas. Então ele acabou saindo da NBA apenas porque não conseguiu engolir seu orgulho. Agora vamos dar uma olhada em algumas outras situações interessantes. Este é Josh Childress, a 6ª escolha no draft da NBA de 2004 pelo Atlanta Hawks. Ele jogou através de seu contrato de novato até 2008, e então ele estava prestes a renovar com eles em um contrato de $33 milhões por 5 anos. No entanto, no último momento, uma equipe de basquete da Grécia entrou em cena e ofereceu a ele um contrato de 20 milhões por 3 anos. E à primeira vista, esses dois contratos pareciam semelhantes, pagando-lhe cerca de 7 milhões por ano. Mas, por causa dos benefícios fiscais de jogar no exterior, os $20 milhões eram líquidos, já descontados os impostos. Então era o equivalente a $32 milhões antes dos impostos. Então basicamente ofereceram ao Chodris 3 anos e 32 milhões para jogar na Grécia, o que é muito melhor do que 5 anos e 33 milhões oferecidos pelos Hawks. Esse dinheiro foi suficiente para convencer Chodris a ir jogar na Europa por alguns anos antes de voltar. Outro caso interessante é o de Larry Sanders. Ele estava no auge de sua carreira com o Milwaukee Bucks, mas de repente decidiu se afastar do esporte. Sanders falou sobre suas lutas com ansiedade e depressão, e seus problemas de saúde mental eram maiores que o basquete. Ele teve que entrar em um centro de reabilitação para receber tratamento psiquiátrico. A saúde mental é um grande problema que não é muito discutido no esporte, e é um tópico que muitas pessoas precisam entender e estar cientes. Então é ótimo que Sanders tenha conseguido se abrir sobre essa situação e fazer o que é melhor para ele mesmo. E alguns anos depois, parece que ele está se sentindo melhor. Ele jogou recentemente alguns jogos com os Cavs na temporada de 2016 e 17, e ainda está no meio de um retorno à NBA. Tudo bem, pessoal, essas são praticamente as principais razões pelas quais certos jogadores acabam deixando a NBA. Seja um vício em drogas que arruína a carreira deles ou os faz serem banidos, ou egos que os impedem, ou talvez eles simplesmente não consigam jogar tão bem quanto antes. Todas essas situações são únicas à sua maneira. Alguns jogadores como Stephen Marbury, por exemplo, deixaram a NBA relativamente cedo, mas ele conseguiu ir para a China e revitalizar sua imagem e acabou tendo um enorme sucesso. E alguns outros jogadores simplesmente não estão tão motivados para jogar basquete, porque eles veem o basquete como nada mais do que um trabalho que paga as contas. Obrigado por assistir, pessoal. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever para acompanhar meus últimos vídeos. E como sempre, vejo vocês na próxima vez. Você